Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês para a gente dar continuidade à nossa aula de redação. Hoje vamos tratar sobre o gênero textual crônica. Um gênero muito bom, muito gostoso de se ler, muito prazeroso. É uma leitura leve, tranquila, trata de fatos do dia a dia. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Essa matéria, pessoal, ela já inicia o seu livro 4. Não sei se você já recebeu, mas eu vou dar início, tá, à crônica. Então, anote, pegue as informações necessárias para quando você receber o seu livro, na próxima videoaula, a gente então fazer as atividades, ok? Mas é importante você conhecer alguns nomes, né, importantes para esse gênero textual, as suas características, tá? É importante você verificar como essa leitura, esse texto ele se constrói, reconhecer aí a estrutura de uma crônica, perceber o objetivo da crônica, não é só qualquer leitura nem apresentar qualquer fato, mas tem toda uma perspectiva aí do autor, né? Toda uma opinião embutida, toda uma situação que pode levar o leitor a uma reflexão, tá? Ela também é cheia de humor, de fatos inusitados, de situações engraçadas ou até satíricas, né? Então, assim, a crônica ela é bem interessante, é um texto diferenciado, mas é um texto hoje já muito utilizado, muito presente nos jornais, tá? É um texto também muito cobrado em provas. Então, é importante criar o hábito aí de leitura de uma crônica, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Vou preparar aqui nosso material. Vou dar uma saidinha aqui para a gente poder começar a compartilhar o que eu trouxe. Eu tirei esse conceito do próprio livro, não sei se você já está com ele em mãos, mas foi uma parte que eu achei importante, bem sintetizada do que a gente precisa saber com relação à crônica, tá? Então, olha só, o gênero textual crônica, em sentido atual, é uma narrativa. Isso é interessante pensar, tá? Olha só, é um gênero como a narrativa é, porque são fatos que são contados, tá? Então vamos lá. Se eu penso numa narrativa, eu lembro logo dos elementos que compõem essa narrativa, ok? A mesma coisa, tá? Deixa eu até voltar aqui para falar com você, porque a crônica também apresenta os elementos igualzinho da narrativa. Só que a gente vai ver que o espaço é menor, o tempo é um texto curto, mas não deixa de ser também uma narrativa e também apresenta ali os elementos, né, pertencentes a uma narrativa, tá ok? Então, olha só, é uma narrativa, acompanhe aí comigo, que se caracteriza por basear-se em considerações do cronista. O que é isso, gente? Considerações do cronista. Foi o que eu falei no início. É o ponto de vista dele, a impressão dele, ok? Ele vivenciou, ele experienciou, ou ele viu algum fato, ele soube, ele presenciou, e agora ele conta esse fato a partir da sua perspectiva, a partir de pontos importantes que ele considera, a partir da sua própria experiência, né? Então, a partir dali, ele levanta reflexões, ele levanta possibilidades para que o leitor venha refletir sobre aquele determinado assunto, tá? E vai desde, assim, fatos mesmo do cotidiano, sabe? Fatos livres, né? Do cotidiano mesmo, tá? Nada assim muito elaborado. Ele pega situações do dia a dia. De repente, quer ver? Um simples entrar numa padaria de manhã para tomar um café antes de ir trabalhar. Então, só nessa saída de casa, chegada à padaria, ali pode acontecer muita coisa. E nesse caminho ele pode ali observar situações, cenas e dali sair uma bela crônica. Entendeu? Eu digo que é um autor que vai além daquilo que ele está vendo. Ele enxerga além. Ele consegue pensar além. Ele consegue desenvolver, né, a partir daquilo que ele está vendo, daquela cena, tá?
Então, olha só, esse texto, essa crônica, essa narrativa baseia-se nas considerações do cronista acerca de fatos correntes e marcantes do cotidiano, que eu acabei de explicar, a respeito dos quais o autor ele manifesta uma visão subjetiva, pessoal e crítica, tá? Então, a visão, esse ponto de vista, essa opinião dele, lógico, gente, que vai ser subjetivo, né? Tem a ver com as suas perspectivas, o que ele pensa, o que ele sabe, como ele entende, ok? Então, ele apresenta esse ponto de vista subjetivo, pessoal, né? E crítico, tá? E crítico. Então, vamos lá. A crônica, então, se destina à publicação, como eu falei, em jornal, né, em revista também. Hoje a gente encontra na internet muitas crônicas, tá? Já se pode, como diz aí, ó, já se pode deduzir que deve estar relacionada com acontecimentos diários. Então, óbvio, a gente começa a pensar se a crônica é um gênero textual, está sendo muito veiculado aí nos jornais, nas revistas. Então, peraí, ela vai abordar o quê? Acontecimentos, fatos diários. Sim, isso aí, tá? Ela se diferencia da notícia, pois ela não é feita por um jornalista, veja bem isso aqui, e sim por um escritor, tá? Mas ela se aproxima de sua forma. É o acontecimento diário, sob a visão criativa do escritor. Ele pode, de repente, o noticiário informa lá o acontecimento do dia, né? Aí o cronista vê aquela situação de outro ângulo, ele também apresenta essa situação, só que de uma forma crítica, tá? Seus personagens podem ser reais ou imaginários, tá? Não é mera transcrição da realidade, ou seja, não é realmente ver o fato e só transcrever, não é isso. Sempre, no fundo, quando você lê uma crônica, pode ter certeza que ali ou vai sair uma crítica, ou vai sair uma reflexão, alguma coisa vai sair dessa leitura, tá? Não é mera transcrição da realidade, mas sim uma visão recriada dessa realidade por parte da capacidade lírica e ficcional do autor, ok? Então também envolve aí o sentimento, a emoção, a percepção dele com relação àqueles fatos ali, tá? Aí eu trouxe alguns trechos aqui de crônicas, é lógico, não é a crônica toda, mas para que você perceba os fatos aí envolvidos, ok? Vou ler aqui, você me acompanha. Olha só, Rubem Braga, né, um grande escritor, O Cajueiro. E aí ele começa falando, o cajueiro já devia ser velho quando nasci. Então olha só o que ele percebe logo, né? E acrescenta no seu texto. Olhou para a árvore, viu ali o cajueiro. Esse cajueiro aí já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas mais antigas recordações de minha infância. Aí ele começa a se lembrar da sua infância, olha só. Belo, imenso, no alto do morro, atrás da casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu. Ou seja, ele tá meio que indignado, né? Ué, veio uma carta agora, chegou uma carta dizendo que o cajueiro caiu. Aí ele começa, eu me lembro do outro cajueiro, que era menor e morreu, há muito tempo. Parece aquela conversa, né? De vô, de tio. Aí ele continua, eu me lembro dos pés de pinha, do cajamanga, da grande touceira de espadas de São Jorge, que nós chamávamos simplesmente tala. E da alta saboneteira, que era a nossa alegria e a cobiça de toda a meninada do bairro. Por quê? Porque fornecia centenas de bolas pretas para o jogo de gude. Bolinha de gude, né? Enfim. Então, você vê, gente, de um assunto, né, corriqueiro do dia a dia. Ele recebeu uma carta dizendo ali que o cajueiro, né, a árvore ali de tantos anos, caiu. E ele começa a trazer à sua memória as lembranças, né, da sua infância. É lógico que a história não acaba aqui, gente. Se você quiser ler ela toda, procura lá na internet. É lógico que aqui ele vai contar muito mais histórias que vai nos fazer refletir sobre o quê? O que você acha que ele vai levar à reflexão aqui?
sobre a vida, sobre o comportamento, né? Do ser humano, sobre as pessoas, como lidam com as situações, com as coisas da sua vida, tá? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, olha aqui, a bola. Esse é mais atual. Talvez você já tenha ouvido, já tenha visto em algumas provas. É de Luiz Fernando Veríssimo. Então, diz assim: o pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Então, ou seja, né? O pai lembrou de quando ganhou uma bola do seu pai e aí deu para o seu filho também. Enfim, olha o que diz a história. Uma número 5, sem tento oficial, de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico. Tempo muda, né, gente? Então a bola também vai, o material vai mudando, as coisas vão mudando. Então olha só. Mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia, quando gostam do presente ou não querem magoar o velho, né? O velho é o pai dele, né? Depois ele começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Sabe quando você fica assim procurando alguma coisa interessante, aí vira para um lado, vira para o outro? É mais ou menos isso aí. Ou seja, só a bola já não bastava? O jogar bola, será que não despertava mais essa alegria no menino, como despertou um dia no pai? E por quê? E aí quando você lê o texto todo, você percebe que esse menino atual, essa criança de hoje em dia, ela está muito mais ligada na internet, não é isso? Nos jogos eletrônicos. Será que uma bola vai despertar, vai dar o mesmo, né, prazer? Vai chamar, tirar esse interesse? Então, essa crônica, ela leva a essa reflexão aí. Ela vai direcionada aí para esse assunto. Muito interessante também a reação do filho em outro tempo, porque, né, os tempos passam, os tempos mudam. E aí você vê um novo olhar, né? Um novo entendimento. Vamos lá para a próxima. Olha só. Essa é de Milton Atol. São Paulo, as pessoas de tantos lugares. E aí ele começa falando: à primeira vista, São Paulo assusta. Aos poucos, o susto cede ao fascínio. A surpresa da descoberta de muitos lugares escondidos ou ocultados numa metrópole da qual a natureza parece ter sido banida. Isto só em parte é verdade. Há vários parques e jardins. Aclimação, Vila Lobos, Burle Marx, Água Branca e tantos outros. Ele citou aí o nome dos parques que tem lá em São Paulo, né? Sem contar o Ibirapuera, que simboliza uma promessa de urbanismo mais civilizado ou de um processo urbano mais humanizado, interrompido pela ganância das construtoras e da especulação imobiliária em conluio com o poder público municipal. Então já viu para que lado vai andar essa crônica, né? Saiu lá, ó, na revista da Folha, tá vendo? Folha de São Paulo, 2008. Muito interessante também esse texto, também é uma crônica. Você também pode buscar e ler. Mas ele começa falando sobre o quê? Sobre a cidade de São Paulo, né? Muito interessante. Então é isso, gente. A crônica, resumindo, é um texto curto, simples e os fatos ocorrem logo no início da narrativa. Você repara que ao começar a contar ali a história, né? Eu não rodeei muito, até porque a história não rodeia, ela vai direto ao assunto, ela vai trabalhar com os fatos do dia a dia. É como se o autor, peraí, quero falar com você, vem cá. E aí começa, entendeu? É desse jeito, tá? Então a crônica ela é isso aí, ela é esse texto curto de uma linguagem simples. Os fatos ocorrem logo no início da narrativa, não tem muito mistério não. O tempo e o espaço são muito limitados, ou seja, acontece em um determinado lugar. Se fala, se vai, como estava falando, ele vai falar de São Paulo, não vai, entendeu? Para outros meios, tá? Tudo é muito limitado, justamente por quê? Por conta não tem muitos personagens também. Se tiver um ou dois ou três, entendeu? Nada de muita gente, nada de muito lugar. As coisas vão acontecer num determinado lugar, tá? Então procura pensar assim, na crônica como aquele
aquele texto voltado com o foco realmente para o acontecimento, e a partir daquele acontecimento, o que a gente pode aprender? O que a gente pode pensar sobre aquele acontecimento? Que reflexão ele pode nos levar? Tá? Vamos lá. A crônica ela é considerada um ensino híbrido. Olha aí, a gente tem falado tanto, né, do ensino híbrido nesse tempo aí de isolamento social. Por que isso? É essa misturinha, essa oscilação entre a literatura e o jornalismo, no caso aqui da crônica, tá? Então existe uma... Lembra que eu falei? Não é notícia, porque não é feita por um jornalista, né? Mas ele se baseia no fato para poder criar. Então é literatura. Vira literatura, tá? Aí lá no seu livro, lá no meio, tem essa parte aí que acaba, né, corroborando aí, confirmando com essa parte em cima, ó. Texto jornalístico desenvolvido de forma livre e pessoal, a partir de fatos e acontecimentos da atualidade, com um teor literário, político, esportivo, artístico, de amenidades e etc. Segundo Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari, a crônica é um meio termo entre o jornalismo e a literatura. Viu? Então você vai encontrar fatos ali que podem ser noticiados, mas você vai encontrar também a subjetividade do autor. Você vai encontrar embutido ali talvez o poema. Você vai encontrar embutido ali talvez uma reflexão, um humor. Humor também pode aparecer na crônica, tá? Uma situação inusitada pode aparecer na crônica, tá? Então nos leva, né, a pensar. Olha aqui. A linguagem da crônica, gente, é uma linguagem simples, coloquial, às vezes, olha aí, sentimental, tá relacionada aí à subjetividade, né? Emotiva, tá vendo? Às vezes irônica e crítica. Então pensa nisso aí, porque são características de um gênero textual crônica. Linguagem simples, linguagem coloquial. A linguagem coloquial, gente. Linguagem simples, do dia a dia, de fácil entendimento, não confunda, tá? Você não vai achar uma crônica cheia de gírias, cheia de marcas, de vícios, de linguagem. Você não vai encontrar isso, não. Você vai encontrar uma linguagem simples e coloquial, de fácil entendimento, que todos tenham acesso, entendeu? Você pode encontrar nesse texto sentimento, emoções, ironia, críticas, tá? A crônica ela pode apresentar conflitos de gerações e pode também levar a reflexões sobre diversos assuntos da vida. E tem muita crônica, tem livros, né, com livros de crônicas, nossa, que são maravilhosos. Se eu fosse você, aluno do ensino médio que está se preparando aí para vestibular, começava a ler crônicas, porque ela também traz muito aprendizado, entendeu? E cai muito em prova, tá? Muito mesmo em prova. Até quem vai fazer prova aí para esses concursos militares, né? Cai muito esse texto de crônica para a interpretação, entendeu? Então, passa a ler crônica, que vai te ajudar. Mais características, olha aí. Características de uma crônica. O uso de poucos personagens, lembra que eu falei? Você não vai encontrar muitos personagens na crônica, tá? No máximo aí 2, máximo 3, talvez, tá? Você não vai encontrar muitos personagens, não. Então, ela é narrativa? Sim. Tem personagem? Sim. Tá? Olha o que diz ainda aí embaixo, muitas vezes nenhum. Porque de repente é só a percepção do autor, entendeu? De repente é só o autor apresentando, comentando os fatos, suas percepções, sua subjetividade, tá? Mas pode ser que em alguns momentos você encontre sim personagens, mas não são muitos. O caráter crítico,
E aí, pensa, é um caráter crítico que nos leva a reflexões, a pensamentos, tá? Nos leva a observar. Nunca tome uma leitura, gente, como verdade, né? Você precisa, no caso, tô falando aí da crônica, você precisa analisar, você precisa perceber a ideia desse autor, em que ele se embasou, né? Para escrever, para desenvolver aquela crônica, tá? Então, olha só, o caráter crítico sobre comportamentos, sobre situações e etc. Eu lembro que eu assisti uma crônica de Fernando Sabino, muito interessante, que era uma situação assim. Envolvia ali questões raciais, entendeu? E então, assim, o jornalista chega, ele vê uma situação, um descaso com uma família de cor, né? E aí ele começa a perceber que alguma coisa estranha está acontecendo ali. Então, a partir dali, ele toma uma nova atitude, né? E é muito interessante. Procura. Eu acho que depois eu vou trazer essa crônica para a gente poder fazer alguma atividade em cima dela, sabe? Então, ele acaba chamando a atenção, né? Todos nós somos iguais, temos direitos e carecemos desse novo olhar, um olhar com atenção sobre o outro, né? Então, isso é muito importante, tá? Não tem essa, não. Então, as crônicas, gente, elas surgem justamente para trazer, né? Trazer esse novo olhar, esse novo entendimento, tá? São textos de fácil compreensão, são curtos, são objetivos, o uso do humor crítico, irônico, sarcástico, tá bom? Então vamos lá. Trouxe aqui para vocês alguns importantes nomes, né, cronistas. Vocês vão ouvir muito falar aí no livro, ó, Carlos Drummond de Andrade, né? Grande poeta também, cronista, escritor, enfim, nossa. Machado de Assis também, grande nome aí da nossa literatura, né? Cronista também, romancista, tá? E um atual aí, Luiz Fernando Veríssimo, muitas crônicas boas dele também nos livros, né? Livros didáticos, jornais, enfim. Tem muita literatura boa, muita crônica boa aí, tá? Então vale a pena, pessoal, vale a pena conhecer, vale a pena ler, vale a pena se informar, porque querendo ou não acabam nos levando a pensar sobre a vida, sobre todas as questões que envolvem, né? Seja política, seja relacionamentos, educação, vida, saúde, enfim. São muitos assuntos abordados aí dentro da crônica, tá? E aí eu achei interessante essa foto aqui, essa imagem, né? Peguei na internet e tava lá, ó, o cronista é o poeta dos acontecimentos diários. Pare e pensa um pouquinho dentro de tudo que eu falei, vê se não é isso. Eu falei que a crônica é um gênero textual que apresenta fatos do dia a dia. Então, olha só, acontecimentos diários. O cronista é um autor, é um poeta, é aquele que nos leva a uma reflexão, nos leva a um pensar, né? Ele é crítico, ele apresenta ali as suas impressões, né? A sua subjetividade, a sua ideia. Então, não é um poeta, gente, olha só. Achei muito interessante, é isso. O cronista é o poeta dos acontecimentos diários. Olha aí, ainda colocaram aqui, ó, sem compromisso com a verdade. Ele até tem, talvez, ali o acontecimento real, e a partir desse acontecimento ele cria. Mas ele também pode criar uma situação para levar-nos a uma reflexão, entendeu? Então é isso. Deixa eu voltar aqui. É muito interessante a gente pensar, né, nos gêneros textuais, nos objetivos, nas intenções das escritas, né, dos textos que chegam até nós, tá? Então eu vou terminando essa aula por aqui.
Se você já tiver com o livro em mãos ou recebeu o livro, leia aí o módulo 1, né, do livro 4, capítulo 1, deve estar assim, que trata justamente sobre crônica, tá? Tem exercícios. Na próxima videoaula a gente vai tratar mais profundamente aí dos exercícios e a gente vai ler alguns textos, algumas crônicas também, tá bom, gente? Então eu vou terminando por aqui. Fica com Deus, tchau, tchau, bons estudos e até mais.